da apresentação para depois disponibilizar para quem tiver interesse ou quem não conseguiu também comparecer aqui. Caso vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa com relação a nossa apresentação, pode enviar no chat, que a Dori, a Bianca, ela vai acabar coletando todas as perguntas e encaminhar para a gente no final, que a gente vai responder tudo certinho. Bom, dando início realmente agora à nossa apresentação, eu vou começar contando um pouco quem somos nós, né? A gente é um projeto de extensão do Departamento de Engenharia Química aqui da UFSCar. A gente é formado somente por estudantes e a gente tem a nossa professora tutora, que é a professora Rosineide, ela dá algumas matérias no departamento. Acho que ela está dando introdução em engenharia química agora, se eu não me engano. E a gente acaba sendo responsáveis por organizar diversos eventos durante o ano, né? E o principal dele é a Semana da Engenharia Química, tanto que leva até o nome da nossa comissão. Contando um pouco da nossa história, de como já foi até agora a comissão, a gente já organizou 17 edições da Semana de Engenharia Química, sempre tentando melhorar o evento, transformar ele num evento mais acessível, não só dentro da comunidade da UFSCar, como também para fora do Brasil. Principalmente esse ano que a gente teve a oportunidade de fazer o evento 100% online, por causa da pandemia. A gente conseguiu alcançar lugares que a gente não imaginava, como outras cidades, até outros estados, e aumentando o nosso evento. Continuando contando também um pouco do que já foi feito, alguns temas das semanas que a gente faz, para vocês terem uma noção. Em 2018 teve a 15ª Semana de Engenharia Química, que teve como tema energia, indústrias alimentícias, química fina. Em 2019 teve como tema engenharia verde, inovação e sustentabilidade. E esse ano, que a gente acabou realizando, teve como tema engenharia 4.0, indústrias de bens de consumo e a sustentabilidade. Então, vocês conseguem perceber, a gente sempre tenta trazer temas que são atuais, temas que são de relevância tanto para o mercado profissional e tanto para despertar o interesse de muita gente que esteja participando do nosso evento. E contando um pouco do que a gente faz e algumas fotos e exemplos do que a gente já fez também, a gente acaba fazendo o credenciamento de todo mundo que quer participar do evento, a gente acaba organizando os kits, seja as canecas, como por exemplo tem a foto aí, canetas, blocos, enfim, outras coisas do kit. A gente sempre organiza mini cursos, palestras, visitas técnicas. Então, na 15ª, em 2018, a gente teve esse mini curso de produção de cerveja. Em 2019, a gente teve um mini curso de cosmético. Aí tem uma foto também de uma visita técnica que a gente fez à Ambev, que foi muito bacana. E esse ano, que foi um ano especial, né, pode-se assim dizer, em 2020, a gente teve que fazer todo o nosso evento online. E mesmo assim a gente conseguiu, tendo que ser adequado de última hora, conseguimos fazer mini cursos online, como por exemplo, a gente tem uma foto aí, a gente conseguiu fazer palestras, a gente também teve a oportunidade de fazer uma mesa de abertura, que foi muito bacana. A gente tem aí a Bianca e a Jéssica. A Bianca era a nossa ex-presidente, a Jéssica a nossa ex-diretora de patrocínio. A Rosineide, que é a nossa professora tutora que eu tinha comentado antes, a Adriana, que é a coordenadora do próprio Departamento de Engenharia Química, o professor Leonardo, que ele estava ali representando a reitoria, ele é o pró-reitor, e também a Bradesco estava participando, que ela foi a nossa patrocinadora oficial, a principal patrocinadora do nosso evento, e a Fabiana estava ali representando na nossa mesa de abertura. Agora a gente queria contar um pouco qual é a nossa missão, qual é a nossa visão e quais são os nossos valores. A missão, o que torna a gente único, o que torna a gente especial, o que torna a gente ser a Comissão PROSEC. A visão é muito o que a gente busca alcançar e os valores é muito a forma de como a gente gostaria de alcançar essa nossa visão, por exemplo. Começando pela missão, a gente tem como missão proporcionar o conhecimento e despertar o interesse em engenharia química para toda a comunidade acadêmica de maneira acessível. Então, foi uma coisa que eu comentei até um pouco antes, sobre essa nossa meta de sempre tentar melhorar os nossos eventos, não só a Semana da Engenharia Química, e sempre tornar ele de uma maneira muito acessível, como a gente conseguiu fazer bastante esse ano por causa do seu molde online. A visão é mostrar a amplitude e a importância das áreas relacionadas à engenharia química e suas aplicações. Então, para os participantes, dar esse contato com a engenharia química, como que isso é aplicado no cotidiano, como que isso pode se tornar uma carreira para você. Então, isso é uma coisa que também a gente sempre preza. E muito comentando sobre os valores, de como a gente rege, como a gente anda, teoricamente, como comissão.
A gente sempre pesa pelo desenvolvimento pessoal, isso vem muito vinculado com a questão da responsabilidade, sempre tentando dar responsabilidades aos membros para eles se desenvolverem, valorizando a proatividade e sempre a criatividade para as pessoas desenvolverem. Cada um tem formas diferentes de desenvolver o trabalho, não quer dizer que uma está certa ou outra está errada, tem certas coisas que é muito bom ouvir da criatividade, principalmente do pessoal que está vindo fora. E, óbvio, o trabalho em equipe, porque para organizar todos os eventos que a gente organiza, a gente precisa ter esse trabalho em equipe muito bem estruturado. No nosso evento, a Semana da Engenharia Química, quais são os nossos objetivos, o que a gente gostaria de alcançar com isso? Pensando principalmente para os ingressantes, os bichos que estão entrando, a gente sempre vai tentar proporcionar esse primeiro contato com a engenharia química. A gente sabe que no começo da graduação tem pouquíssimas matérias de engenharia química e ainda o contato fica bem distante. Então, para quem está entrando, é bom você ter uma noção do que o que pode ser feito como engenheiro químico, quais são as aplicações. Tem gente que se forma em engenharia química e nem faz engenharia química, tem gente que não e faz. Então, é muito bom você ter o contato com essa área e ter coisas que acabam te motivando na graduação. E até para o pessoal que já está na graduação e está para se formar, tem essa questão da motivação, que pode ser uma manutenção do pessoal dentro da faculdade, por se interessar mais pela própria área que está se formando. E essa aproximação do mercado de trabalho. Então, quem já está se formando, às vezes acaba conhecendo um palestrante, uma pessoa que está fazendo um minicurso, que trabalha numa empresa, que é uma área que ele tem interesse. Então, essa aproximação também acontece, e é isso que vem relacionado com a gente querer apresentar essas novas oportunidades, tanto para quem está entrando, quanto para quem já está na graduação e está querendo se formar também. Agora a gente vai explicar um pouco de como é o funcionamento interno da comissão. A gente é dividido em 4 pastas, mais a presidência, sendo elas o acadêmico, a gestão de pessoas e projetos, marketing, patrocínio e infraestrutura. Eu vou passar a palavra agora para a nossa diretora do acadêmico, que é a Inaê. Ela vai poder apresentar melhor a pasta dela, e os diretores também vão apresentar as suas pastas, respectivamente. Bom, gente, boa noite, espero que estejam todos bem. Eu sou a Inaê Rossetti de Freitas, atual diretora do acadêmico, e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente faz nessa pasta. Bom, aqui a gente tem uma foto da gestão passada, que era a Isa, nossa diretora, aí tinha o Rafa, eu e o Júlio, que agora é o nosso diretor de patrocínio. Aqui eu coloquei as principais atividades, eu coloquei principais porque a gente faz muitas outras, mas as que a gente mais foca aqui. Primeiro, pesquisar os assuntos interessantes e atuais dentro e fora da engenharia química para proporcionar esse conteúdo que o Léo citou para vocês antes. Então, é muito importante que a gente fique sempre muito atualizado sobre todas as coisas que envolvem engenharia química para poder trazer isso para os alunos. Definição do tema e conteúdo geral da SEC e também de outros eventos que a gente venha a organizar durante o ano. Criação de possíveis eventos além SEC, contatar os palestrantes e ministrantes de todos os eventos e também registrar todas as informações para que nas próximas gestões fique mais fácil para as pessoas contatarem os ministrantes, os palestrantes, vejam o que a gente trouxe nas outras edições, enfim, isso facilita muito. Aqui eu coloquei os pontos que eu senti que eu desenvolvi bastante durante a minha trajetória do ano passado na pasta, por isso, inclusive, que eu quis continuar nessa pasta e ser diretora. Eu desenvolvi muita criatividade, porque a gente precisa toda hora tentar ver o que a gente pode trazer de interessante, buscar em diversas fontes, como que a gente vai trazer um conteúdo atraente para as pessoas. Comunicação é super importante, porque a gente está o tempo todo conversando entre si e com as outras pastas para fazer acontecer. Organização, principalmente, a gente precisa ter na cabeça tudo que a gente tem que fazer bonitinho, para não deixar passar os prazos, para entregar tudo bonitinho e fazer acontecer. Responsabilidade, que vem muito com a organização, e isso tanto para si próprio quanto para o grupo, isso é muito importante. Trabalho em equipe, óbvio, porque a gente está o tempo todo falando com as pessoas. Proatividade é muito importante, porque, querendo ou não, a gente às vezes está com muito trabalho. Se a gente vê que o amiguinho está com muito trabalho, vai lá e fala, eu posso fazer isso. Isso ajuda muito no andamento das coisas também.
e resolução de problemas. Gente, foca nisso, resolução de problemas. Eu nunca resolvi tantos problemas de uma vez quanto nessa gestão. Sério, é absurdo o desenvolvimento que a gente tem com relação a isso. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês tanto das atividades presenciais que a gente já proporcionou nos outros anos, e também as atividades não presenciais que a gente fez nessa última edição. Começando com as atividades presenciais, aqui a gente tem alguns exemplos da oficina de comunicação assertiva, que foi feita pelo IPEC, acho que em 2019, né? Acho que foi. Workshop de White Belt também, que foi em 2019. Aqui a gente tem todo ano esses eventos, que são os bate-papos, tanto com estagiários quanto com egressos, e num ano específico a gente também fez com pesquisadores, e o pessoal geralmente gosta muito, porque atrai ainda mais, conecta ainda mais as pessoas, tipo, que já passaram por tudo isso que a gente fez, e tá trabalhando numa área que gosta, passa um pouco das experiências, isso é muito interessante, e a gente pretende manter sempre. E aqui tem uma palestra que a gente fez sobre sustentabilidade e os 3 R's, que também o pessoal gostou bastante. A oficina de cosméticos, que no presencial foi tipo um show, todo mundo gostou muito, e aí a gente tentou trazer de novo, só que acabou sendo não presencial, por causa da pandemia, mas foi um sucesso, todo mundo gostou muito. E o mini curso de Aspen, todo ano a gente tenta trazer um mini curso relacionado à simulação, que o pessoal gosta bastante, e a gente também pretende manter isso. Aqui tem a amostra de C, que a gente proporciona, principalmente no presencial, porque o pessoal gosta de mostrar os trabalhos, a gente também dá premiação, os professores do departamento, eles avaliam os trabalhos, é bem legal para todo mundo ter a chance de mostrar o seu trabalho no departamento. E agora eu vou falar um pouco das atividades não presenciais que a gente trouxe esse ano em específico, que também foi bem legal. Aqui tem 2 exemplos de palestras que a gente trouxe, que foi a de carreiras na EQ, que foi pela BTQ, que foi, tipo, sensacional, todo mundo gostou muito também, e a gente pretende manter o contato com eles, que foi, tipo, maravilhoso, e eles têm vários temas muito relacionados, e principalmente o presidente da BTQ, ele está muito ligado a todos esses assuntos, ele é uma pessoa bem engajada. E também teve essa palestra sobre indústria sucroalcooleira, que foi uma ideia nossa de trazer esse tema para a SEC, porque principalmente o nosso departamento é muito focado nessa parte da indústria de sucroalcooleira, então foi bem interessante, o pessoal gostou bastante. E aqui tem a palestra sobre sustentabilidade, que foi pela Raizen, e a de indústria 4.0, que também foi pela Bosch. E aqui também tem uns mini cursos que a gente trouxe esse ano, que teve o de polímeros e o de redes neurais. E também a gente conseguiu promover as visitas técnicas online, que foi uma coisa muito, muito interessante, que eu não imaginava que fosse possível, mas foi muito bacana. O pessoal também deu muitos feedbacks positivos sobre isso. E também tivemos a ação social, que foi muito bacana. A gente conseguiu arrecadar algumas coisas aí para o Lar dos Velhos, para o abrigo de idosos do Helena Dorfeld. E foi bem interessante ir até lá e ver, tipo, eles gostam muito de qualquer doação que a gente faça, eles acham muito, muito legal essa iniciativa da gente, e a gente pretende manter também essa ideia da ação social, não só para lugares específicos aqui em São Carlos, mas também em projetos que tenha na universidade, fazer algumas parcerias. E agora eu vou passar a palavra para a Isadora, de gestão de pessoas e projetos. Obrigada, gente. Obrigada, Inaê. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Eu sou a Isadora Miller, eu sou a atual diretora da GPP, Gestão de Pessoas e Projetos. A gestão de 2019 e 2020, né, nossa gestão passada, Gustavo Sestari, que era o diretor, eu era de outra pasta, da pasta do acadêmico. Acabei assumindo essa função, porque a GPP teve um desfalque aí nesse ano. Foi uma pasta que sofreu um pouco com a entrada da pandemia e a gente mudando reuniões e tudo mais. Pode passar para mim, né?
falar para vocês quais são as principais atividades que a gente realiza na GPP. A gente realiza dinâmicas tanto nos integras da comissão, quanto nas reuniões. A gente tenta fazer dinâmica em todas as reuniões para dar aquela quebrada de gelo, para a galera interagir mais, se sentir parte do grupo. A GPP também é responsável pelas atas das reuniões de diretoria, as atas das reuniões gerais, e também a gente ensina um pouco essa questão de fazer atas para o pessoal poder fazer a sua reunião de pasta e tudo mais, e fazer essa ata direitinho, que tudo isso gera dados, né, para a próxima gestão, e é muito importante. A GPP faz acompanhamento das pastas, então, normalmente o membro da GPP e o diretor, no caso eu agora diretor, a gente está em todos os grupos das outras pastas, e a gente está sempre acompanhando tanto os projetos que as pastas estão realizando, quanto a interação entre as pastas. Se alguém, às vezes, é um pouco mais grosso, alguma coisa, a gente tenta sempre conversar para manter esse bem-estar. A gente realiza capacitações, a gente tem uma das capacitações mais importantes para a gente, principalmente para a realização do nosso PS, para o pessoal que entrou e está se desenvolvendo, a nossa realização de como dar feedbacks. A gente tem algumas capacitações de como falar em público. A GPP também realiza as planilhas de controle, então, como eu falei, na gestão de pessoas e projetos, a gente está o tempo inteiro de olho nas tarefas, está sendo realizada, está tendo atraso, se a gente precisa conversar com alguém, a sua tarefa está atrasada, você precisa de ajuda, então a gente está sempre de olho na dinâmica do grupo, a gente está meio que ali por trás dos panos, olhando tudo que está acontecendo para saber se está fluindo bem. Pode passar para mim, né? Os nossos objetivos, né, o que a gente quer desenvolver aqui na pasta da GPP, a gente quer sempre manter o bem-estar e a motivação do grupo, então a gente quer garantir que o pessoal está realizando suas tarefas, está se sentindo parte da comissão, manter a dinâmica funcional, então se todo mundo faz a sua parte, a gente consegue ter um evento de excelência. Dentro da pasta também, a gente quer poder que os participantes aprendam mais sobre organização pessoal em grupo. A gente não só desenvolve nossas organizações, como a gente tenta ajudar as outras pastas a manter a sua organização. Às vezes a organização pessoal, que a gente sabe que agora do EAD todo mundo fica às vezes um pouco perdido, e a gente tenta ajudar nisso daí também. A gestão de pessoas, que é essa questão de conversar, falar como que você tem que falar com a outra pessoa, como que você vai indicar uma tarefa para essa pessoa fazer. A gestão de projetos, esse ano a gente está com uma ferramenta nova que está todo mundo animado aí para a gente começar a usar. E a liderança também, porque às vezes a GPP tem que intervir em alguns assuntos que são mais delicados, e aí você tem que ter uma certa liderança, mostrar que você está controlando aquela situação. Como eu falei, a gente tem a capacitação de feedback dos membros, então isso é muito importante, a gente está sempre dando feedback, principalmente no começo, logo depois do processo seletivo, a gente aponta alguns pontos, e no fim da gestão a gente conversa com as pessoas sobre esses pontos, o que elas melhoraram, o que elas acham que elas poderiam desenvolver mais. Então a gente está sempre nessa dinâmica. As metas da GPP, nessa gestão, no caso, a gente entrou na pandemia, então a gente começou no presencial, já estava tudo programado, entrou no modo online. Agora a gente já estou com as metas mais estabelecidas para a gente começar no online, se tudo der certo, ir para o presencial, mas se não der também, a gente já está enxergando as duas formas de agir, então a gente já está esquematizando mais ou menos o funcionamento das reuniões, as dinâmicas, integra. Então, a meta da GPP agora é deixar as pessoas se sentindo parte da comissão, porque entrar no modelo online para participar pode deixar esse distanciamento, então a gente não vai deixar isso acontecer, todo mundo tem que se sentir parte, tem que se desenvolver. Pode passar para mim. E é isso, gente, vem fazer parte dessa pasta que é só amor. Eu vou passar a palavra agora para o Du, que é o nosso diretor do marketing. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Eduardo Rosseto e eu sou o atual diretor do marketing. Aqui tem uma foto da nossa última gestão, que sou eu, a Lê, a Jaque e a Isa, que agora é nossa diretora de GPP. Eu vou falar um pouquinho sobre nossas atividades. A gente faz a comunicação com o público através das redes sociais. A gente mostra atividades internas desenvolvidas
com as nossas dinâmicas e principalmente as capacitações que ocorrem. A gente desenvolve a identidade visual da comissão. Cada semana tem um logo relacionado ao assunto da semana. E todas as nossas artes são relacionadas ao tema da semana. Então, todos os anos, a nossa identidade visual muda. A gente mantém as redes sociais ativas fora do pico de eventos. O marketing tem muito do trabalho concentrado durante a semana, perto da semana. Então, a gente tenta fazer outras atividades como apresentar vagas de estágio, fazer publicações sobre Semana de Setembro Amarelo, o mês de Novembro Azul, entre outros. A gente dá o feedback das listas técnicas e também fazemos a arte e estrutura dos certificados, que são dados aos palestrantes e aos alunos que participam da semana. Algumas das nossas divulgações são as datas importantes, como, por exemplo, agora temos divulgações sobre a palestra que acontece hoje, as inscrições para o processo seletivo, datas de dia do engenheiro químico, entre outras, as vagas de estágio. Nós divulgamos a comissão pelas redes sociais e no começo do ano a gente tem o foco de conseguir divulgar a nossa comissão para os novos alunos, para eles aprenderem e para fazer parte também da nossa comissão. E também divulgamos o evento da Sec na Calorada, que é comum ser um caça ao tesouro, mas que nesse ano foi um tour pelo DEC para apresentar os laboratórios e algumas salas. Bom, aqui eu coloquei algumas artes para vocês verem. Aqui foi a arte do logo desse ano. Aí tem a arte do kit, só que o kit não teve por conta, não ter sido presencial, mas é o marketing quem faz as artes para o kit. Assim como não teve o kit, o banner que a gente espalha pelo deck, pelas algumas áreas da UFSCar, também não teve esse ano. E o folder também é entregue no dia que a pessoa vai pegar o crachá, também não teve esse ano por conta de não ser presencial. E aí tem um exemplo também de uma arte dos nossos patrocinadores, que foi para esse ano. Eu coloquei um print nas nossas redes sociais, para dar exemplo, do nosso Instagram, do Facebook, e também tem um print do LinkedIn. Inclusive, se você não segue em nenhuma das redes sociais, não esqueça de seguir. Bom, isso foi o marketing, espero que vocês tenham gostado, e eu vou passar a palavra agora para o Júlio. Boa noite, pessoal. Acho que estão me ouvindo. Meu nome é Júlio, sou 018 na EQ, entrei por transferência interna, e como vocês podem ver no slide seguinte, eu não estou nessa foto porque na última gestão eu fui membro do acadêmico. Então, ser diretor do patrocínio agora vai ser uma experiência bem boa para mim, mas espero continuar o bom trabalho dessa gestão. Pode passar, Léo. A pasta patrocínio e infraestrutura tem um papel importante de fazer a conexão entre a SEC e o mundo corporativo. Mas como e por que fazer essa ponte, né? Para garantir uma boa experiência para os participantes e no nosso evento, a gente arca com algumas despesas. E para tentar cobrir essas despesas, a gente entra em contato com empresas, tanto empresas grandes de outras cidades como locais. E negociamos com elas, oferecendo visibilidade no nosso evento em troca do apoio financeiro delas. Essa visibilidade pode acontecer pela divulgação do logo da empresa em faixas, banners, camisetas do kit, como também pelo oferecimento de uma palestra institucional exclusiva da empresa. Entre as despesas da comissão, algumas estão destacadas aqui. Nós do patrocínio ficamos responsáveis em especial pelos itens como, por exemplo, coffee break, um grande atrativo de qualquer evento na faculdade. A gente também escolhe e cota os produtos que vão fazer parte dos kits oferecidos aos participantes, que ficam como lembrança da semana. A oferta desses kits é limitada, porque a gente realmente tende a não lucrar com a sua venda.
pensando mesmo em trazer preços bem atrativos, não tão altos. Da mesma forma, a gente procura tornar o mais acessível possível o valor pago para a participação nas visitas técnicas, que se refere apenas ao custo de transporte. Pode passar o slide. Alguns números nossos de patrocinadores, esse foi da SEC do ano passado, né, que foi a última presencial. Normalmente a gente precisa de mais ou menos essa quantidade de patrocinadores, né, para sustentar os nossos gastos. Mas nesse ano que foi online, a gente teve um patrocínio da Bradesco, que conseguiu ser suficiente para arcar com os nossos custos. Pode passar. Aí, dois exemplos de visitas técnicas nossas, uma para a Ambev e a seguinte, no slide seguinte, para o laboratório CTBE, que faz parte do CNP em Campinas. Bem interessante. Pode passar. Esse ano em especial, que o nosso evento foi totalmente online, a gente economizou em muitas das despesas que a gente costuma ter, mas ainda assim houve necessidade de investir em plataformas de inscrição online, plataformas de transmissão das atividades, e todas essas decisões envolvendo os gastos acabam passando por essa pasta, né? Porque é a gente que tem conhecimento do caixa à nossa disposição e é a gente que vai tentar prever a quantidade dos recursos que vão ser deixados para a gestão seguinte. E por isso um pouco dessa noção de gestão financeira acaba vindo de brinde nessa pasta. Além disso, claro, a gente vai aprender a criar relações com responsáveis das empresas, exercitando um pouco da linguagem mais formal e o uso do LinkedIn, que é a ferramenta que a gente tem mais retorno nos contatos. E repetindo, sigam a gente no LinkedIn. Mas, concluindo aqui, a gente também vai se reunir para criar juntos um relatório de patrocínio, que é um documento que as empresas vão receber, explicando como funciona a SEC, o alcance que ela tem, e então a gente oferece para elas as formas que elas podem nos apoiar. É mais ou menos um contrato, né? Bom, era isso que eu tinha planejado para falar. Passo de volta para o Léo. Bom, voltei. Meu nome é Leonardo, se alguém não lembra. Eu sou o presidente da SEC desse ano. Eu vou apresentar mais ou menos as atividades que eu acabo ficando responsável por ser presidente. Eu tenho como responsabilidade acompanhar todas as pastas e todos os objetivos que cada um estabeleceu e acabar controlando esse planejamento geral da comissão. Às vezes o planejamento do marketing não bate com o planejamento do acadêmico e as coisas têm que sincronizar, ou do patrocínio, enfim. Então, eu acabo ficando responsável por esse acompanhamento, sempre dando suporte, principalmente com o apoio de GPP. O GPP acaba ficando muito responsável pelos membros de toda a comissão, para eles se sentirem confortáveis, e eu acabo ficando um pouco mais responsável com os diretores aqui, de fazer o acompanhamento com eles, para ver se está tudo ok, se eles estão bem. Então, esse também é um dos meus papéis. Eu também sou responsável pelo contato direto com a professora, que é a nossa tutora, a Rosineide, para todas as questões que a gente precisa, seja falar com a FAPESP para conseguir alguma coisa para o nosso evento, falar com a FAI sobre a nossa questão financeira. Então, tem todas as burocracias da UFSCar para fazer acontecer, e eu acabo ficando responsável e tendo esse contato direto com a professora. E eu também fico responsável pelas reuniões que a gente faz, seja as reuniões gerais ou reuniões de diretoria, trazendo as pautas, trazendo as discussões, trazendo as coisas que precisam ser definidas e as datas que precisam ser definidos. E eu também participo das reuniões das entidades, como as outras entidades que tem na UFSCar do Departamento de Engenharia Química, seja EPEC, PET, Júnior, CA, Atlética. Enfim, a gente tem essas reuniões para alinhar algumas coisas, às vezes organizar alguns eventos juntos. Então, eu acabo ficando mais responsável por essas atividades. E agora, tentando fazer uma propaganda aqui da comissão, por que você deveria entrar na comissão? Se você acha que você é uma pessoa que tem interesse em se desenvolver, por exemplo, às vezes em relações pessoais, em formatos de empresa, a GPP está trabalhando diretamente com isso. Você acha que você tem interesse em ter contato com algumas empresas,
diretos, para ver patrocínio, para ver pessoas que trabalham lá. O patrocínio é uma ótima opção se você tem direito se você tem interesse, desculpa, de organizar um evento direto, ter contato com pessoas da área acadêmica, pessoas que também trabalham em áreas. O acadêmico também é uma ótima opção se você tem interesse em se desenvolver em áreas de publicações, em arte, Photoshop, identidade visual, essas coisas. O marketing também é uma ótima opção. Então, a comissão é um projeto de extensão do Departamento de Engenharia Química, com essa intenção de dar esse maior contato com a área profissional, com o trabalho em equipe, que isso é uma coisa que futuramente todo mundo vai precisar quando começar a trabalhar. Então, eu acredito que a comissão seja uma ótima opção para você se desenvolver. E acabou, teoricamente, a nossa apresentação sobre as coisas da SEC. Agora eu só vou passar algumas informações um pouco mais importantes sobre a questão do processo seletivo. Então, o nosso período de inscrição para o processo seletivo ele começou hoje, ele termina no dia 20. A gente acabou mandando os links tanto no Facebook quanto no Instagram e nos grupos da turma, das turmas. Então, caso você tenha interesse, você não viu, não achou no Facebook, não achou no Instagram, não achou no grupo, pode vir entrar em contato com a gente em qualquer rede social. Todo mundo que apresentou aqui vai estar mais do que disposto em ajudar, em te enviar. Vai rolar até o dia 20, o período das inscrições, e o processo seletivo ele vai ser em 2 etapas. Vai ter a dinâmica e a entrevista. A dinâmica ela vai acontecer no dia 24, às 8 horas. Todas as informações, os links das chamadas, vai ser tudo enviado por e-mail, sem nenhum problema. E as entrevistas, a gente tem um pouco mais de flexibilidade com relação à data e horário. A gente marca os horários conforme for para vocês, e na semana, vai ocorrer durante a semana do dia 28/9 ao dia 2/10. Essa foi a apresentação que a gente preparou para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradecer a todos de novo por terem comparecido, por ter prestado atenção. Agora a gente abre espaço para tirar eventuais dúvidas que vocês tiverem, ou se mandaram aí no chat, a gente está aqui para responder. Obrigada, pessoal. Tem 3 dúvidas aqui no chat por enquanto. E as 2 primeiras são do Victor e a Manaka. Primeira, quantos membros a SEC tem atualmente? Certo. Atualmente, como teve a troca de gestão, a gente está incluso somente com a diretoria. Ano passado, a gente acabou passando também por esse mesmo problema, mas no fim a gente chegou a ter 18 pessoas. É isso, Dora? Desculpa. 17. 17 pessoas. A próxima pergunta é: como que funciona o contato com as empresas? Vocês enviam e-mail, participam de eventos ou tentam contato por telefone? Certo. Quer que eu respondesse, Léo? Pode responder. Então, gente, essa parte de contato é muito flexível, na verdade. Grande parte dos contatos que eu tive nessa gestão foi pelo LinkedIn, na verdade, que eu ia lá, eu fucei muito no LinkedIn. LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa para essa comissão. E também a gente fala a maioria das coisas por e-mail, para ser mais formal, né? Mas, tipo, o primeiro contato, geralmente, é pelo LinkedIn, ou a gente procura, tipo, a fundo a pessoa que a gente está interessada e fala por e-mail. Teve, inclusive, uma moça que pediu para eu ligar para ela, tipo, ligar mesmo por chamada, para explicar direito como que ia acontecer, o que ela ia ter que fazer, e ao longo do tempo a gente foi se conversando por e-mail também. E também tem gente que se sente livre para passar o WhatsApp, tipo, depende muito das pessoas, e isso é muito bom porque a gente faz muitas conexões, conhece muita gente, e é muito maravilhoso, sério. Complementando sua resposta, acho que comentando também sobre o patrocínio, que na comissão passada eu acabei fazendo parte da área de patrocínio. A gente também entra em contato muito pelo LinkedIn, principalmente com pessoas que eram da engenharia química da UFSCar e já estão trabalhando em outras empresas. Eles acabam encontrando contatos dentro da empresa e a gente conversa por e-mail de uma maneira mais formal, de uma maneira um pouco mais séria, tanto com elaboração de contrato. A gente também faz reuniões com essas empresas, principalmente questão de patrocínio, que é um pouquinho mais chato nos detalhes, porque tem contrato, enfim. Então a gente faz reuniões com eles, a gente senta com as empresas, conversa o que a gente espera, o que eles esperam, o que tem que ter no contrato, o que não tem que ter. Então esse contato também pode acontecer com reuniões, agora não mais presenciais, mas... Certo.
Cadê a próxima pergunta? Da Thaís Rosolão. Os trabalhos da SEC já se iniciam em 2020 ou só em 2021? 2020 começa. Acho que a programação, todo o planejamento que a gente faz é sempre elaborado um ano antes, pode-se assim dizer, porque a troca de gestão ocorre depois do evento. Como o nosso evento aconteceu agora, como sempre acontece no primeiro semestre, no começo do segundo semestre, depois disso acaba rolando a troca de gestão e a nova gestão que assume faz o planejamento para o ano que vem. Então, normalmente, o primeiro ano de 2020, o começo, agora 2020, vai ser mais a parte do planejamento. Em 2021, a gente começa mais a colocar a mão na massa, pode-se assim dizer, com os eventos que a gente organiza. Faz uma pergunta. Só rapidinho, eu queria complementar rapidinho a resposta do Léo. Com relação principalmente ao acadêmico, gente, a gente já começa, logo agora no fim do ano, pós-processo seletivo, a já dar uma pesquisada sobre temas, dar uma pesquisada sobre o que a gente acha interessante de trazer. Isso já começa agora. Pós-processo seletivo, a gente já entra literalmente com a mão na massa. Falando também só um pouco, a GPP meio que não para, assim, a gente está constantemente, é só realmente essa semana da troca de gestão que a gente fica um pouco off, assim, das coisas, mas a gente trocou a diretoria, assim, já estamos de olho em feedback e tudo mais, então a gente não para, assim, a gente vai... Só tem esse período da troca de gestão e já assumimos com trabalho para fazer, com planejamento, tudo certinho. Pode-se dizer que o pico de trabalho é ano que vem, mas esse ano já começa. Sim. A próxima pergunta é da Giovana Goulart. Oi, tenham como funciona a divisão das pastas. Vocês escolhem durante o processo seletivo a pasta que quer fazer ou isso é definido depois? Você quer dizer a pessoa que entra, tá? Já falei errado. Bom, respondendo, no nosso forms de inscrição para o processo seletivo, a gente colocou lá duas opções, sendo a primeira, qual a primeira pasta que você tem interesse, a segunda, qual seria o seu segundo interesse. Então, a gente vai tentar respeitar, obviamente, o seu interesse se ainda tiver vagas para pasta. Então, a gente é definido por vocês, qual que vocês têm interesse, e a gente vai respeitar a preferência de vocês. Vai tentar, mas aí a gente pode conversar, vocês podem conversar com a nova diretoria depois também, caso vocês sejam alocados para uma pasta que vocês não queriam. Bom, a próxima pergunta também da Thaís Rosolém. Alguma parte do processo seletivo é eliminatória? Negativo. O processo seletivo, ele, como eu disse, vai ser em 2 etapas, vai ter a dinâmica e as entrevistas, e ele não é eliminatório em nenhuma das 2 etapas, só vai ser ao final, quando a gente computar tanto a dinâmica quanto a apresentação de cada um. A entrevista, desculpa. Desde todas as gestões que eu fiquei na SEC, todo mundo sempre falava que a nossa entidade sempre gostou de fazer processos seletivos não eliminatórios para dar oportunidade para as pessoas participarem de todas as etapas. E o que é muito legal, porque às vezes a pessoa participou de algum outro processo seletivo e elas eram eliminatórias, ela não chegou numa parte, entre aspas, mais avançada. Então a gente gosta de que não seja eliminatório. Próxima pergunta da Luana Freitas. Ela fala que não é exatamente uma dúvida, mas uma curiosidade, mas vocês acreditam que a próxima edição da SEC vai ser presencial ou online? Como vai rolar esse planejamento? Você quer responder? Se não, responda depois. Eu posso falar. Então, gente, a gente já começou a pensar sobre isso, sim. Inclusive, a gente tem sempre que ter um plano A e um plano B para ver direito como que vai acontecer as coisas. A gente tem fé que vai acontecer o presencial no segundo semestre, né? A gente já pensou em meio que dividir a SEC em 2 partes, para fazer uma parte online, uma parte presencial. A gente também pensa nos eventos além, né? Mas, a princípio, a gente acha que vai rolar, sim, presencial na data que a gente normalmente faz o evento. Mas esse planejamento começa desde já, a gente começa a levantar os pontos positivos e negativos de cada coisa, também entra a parte dos custos, como que vai rolar. Então, tem que pensar em todas essas coisas já esse ano.
Acho que eu ia falar isso mesmo, contemplar. A gente estava falando com o negócio ligado aqui também. Próxima pergunta é do Luiz Henrique. Nesse processo seletivo já tem um número de vagas pré-definidas ou isso é definido pelo perfil dos inscritos no PS e não importando o número, os que mais aderirem ao perfil entram? O nosso processo seletivo ele não tem um número específico já de quantas pessoas vão entrar e quantas pessoas não vão entrar, mas cada pasta, cada diretora já tem, teoricamente, em mente quantos membros seria interessante para fazer todas as tarefas que eles têm que fazer. Então, tem um número de vagas, eu não sei se a gente pode revelar assim, mas todos os diretores já têm teoricamente, um número de vagas específico para cada pasta, certinho. Próxima pergunta é da Júlia Sanson, ai, desculpa se eu falei seu nome errado. Se vocês puderem falar, gostaria de saber como foi a experiência de mudar o formato da SEC do presencial para online esse ano. Certo. Por onde começar? Por onde começar? Ai, meu Deus. Teoricamente, o nosso evento, a gente não esperava uma pandemia, não sei se alguém estava esperando alguma coisa do tipo, mas todo o nosso evento estava sendo elaborado para ser presencialmente, e aí acabou acontecendo o que aconteceu, né? E em março a gente teve que readaptar e rediscutir todo o formato, se a gente iria adaptar ele para online, se a gente iria fazer uma semana maior, uma semana menor, vai ter visita técnica, não vai ter visita técnica, então tudo isso teve que ser pensado. Principalmente também questão de patrocínio, porque a gente tinha um outro patrocinador também que estava com a gente, mas por causa da pandemia ele acabou caindo fora, por causa de questões financeiras da empresa, enfim. Então, todas essas questões foram rediscutidas. Aí também teve a questão do online, o formato, onde que vai ser feito, vai ser pelo YouTube, que a gente também tem um canal, ou a gente vai fazer só ligações no Meets, ou no Zoom. Então, foi uma aventura, falando assim de uma maneira geral, se algum diretor quiser complementar depois, porque tudo que estava programado teve que ser mudado. Algumas coisas a gente conseguiu adaptar, mas foi bem difícil. Eu queria complementar um pouco, falar do acadêmico, que, tipo assim, a gente já tinha formulado tudo, conversado com a maioria das pessoas, e aí, tipo, a gente começou a ter que mudar, inclusive, o cronograma, porque a gente viu que ia ficar muito, muito ruim tudo em seguida, todos os dias, assim, tipo, o horário seguido, como é no presencial. Ai, desculpa, a gente teve um barulho aqui na rua. Espera um pouquinho, tá passando, é uma moto, espera aí. Aí, enfim, desculpa, a gente teve que mudar o cronograma exatamente por isso, aí a gente teve que achar mais pessoas para encaixar nesses buracos que apareceram, porque a gente decidiu fazer 2 semanas, além de ter que procurar como que chama? Teve o StreamYard, teve o Zoom que a gente teve que contratar, a gente teve que balancear qual seria melhor e o porquê, enfim, teve muitas coisas para a gente pensar, teve que falar com todos os palestrantes e o pessoal do minicurso de novo, falar sobre a mudança, como que ia acontecer, explicar para cada um como que funcionava cada plataforma, enfim, foi uma aventura muito grande, muita resolução de problemas, foi o que eu disse para vocês. Então, é isso. Eu acho que eu posso falar um pouquinho rapidinho como é que a gente tá SEC, que eu sou também no cu, né, mas enfim, o que aconteceu foi que em março teve a pandemia, aí a gente ficou um tempo parado, esperando ver o que ia acontecer em relação ao UFSCar. Aí, entre a diretoria, a gente acabou vendo, reunindo, tipo, o que a gente precisava decidir, aí então, entre todos nós decidimos que a gente ia fazer uma SEC online, aí a gente simplesmente se colocou de cabeça para fazer isso, e foi um negócio muito louco, porque a gente nunca tinha feito algo parecido, né? A gente até tinha feito um evento online na quarentena, mas é totalmente diferente de fazer a SEC em si. Então, patrocínio, a gente tem os contratos, aí a gente teve que fazer tudo online. Então, normalmente a gente ia na FAI, que é a fundação da UFSCar, que a gente tem nosso CNPJ. Então, todo o processo de entrada e saída de dinheiro é por lá. E contratar todas as plataformas também é por lá. A gente teve que ligar 300 vezes lá, mandar 300 e-mails, aí falar com não sei quem da Bradesco, falar com não sei quem da Brasil Lux, que era outra patrocinadora que saiu fora, infelizmente.
Aí o acadêmico foi lá com 500 palestrantes de novo, mandando e-mail, aí o palestrante não responde, aí tem palestrante que foi responder, tipo, 2 semanas antes da SEC, tipo, umas coisas assim. E foi um jogo de cintura muito doido, porque, tipo, sempre tem os problemas que a SEC acontece, mas foi uma coisa totalmente nova, e a gente teve que se adaptar muito, muito, muito hard, assim, de uma forma muito abrupta, né? Mas no final deu super certo, então a gente viu as plataformas para fazer a inscrição, viu as plataformas para poder fazer os streamings, e, e a gente fez balanço de gasto, balanço daquilo, então, tipo, cada passo trabalhou muito. O marketing também morreu, porque teve muita coisa para fazer. Aí durante a SEC tinha a caixa de entrada do e-mail da SEC vivia cheia, e aí a gente tinha que se virar nos 30 mesmo. Então foi uma experiência muito legal, porque a gente fez uma coisa totalmente nova e cada um conseguiu crescer e desenvolver muito, porque a gente resolveu muito pepino e a gente teve que ser muito criativo na hora de lidar com todas as situações que apareceram por conta da SEC Online, que deu tanto trabalho, tanto quanto a presencial, mesmo tendo, entre aspas, menos coisas. Tipo, na SEC presencial tem coffee, tem kit, tem marketing físico e tal, mas mesmo assim deu o mesmo de trabalho. Mais um pouco da experiência, assim. E a gente tem que mudar também o jeito da gente trabalhar, reunião, etc. Então a gente, por exemplo, fez menos reuniões gerais para ficar menos cansativo. A gente ficou com um contato mais pelos grupos mesmo. Meio um apanhado geral de como foi. Peraí, gente, que eu vou pegar a próxima pergunta. Pra gente ir falando mais alguma coisa. Acho que tranquilo. Blá, blá. Enquanto isso, rapidinho, posso só fazer um comentário? Eu não aguento, gente. Perdão, é muita emoção. Ô, galera, tipo, deu muito trampo mesmo. Mas, tipo, depois o resultado foi tão positivo que nem dá pra acreditar, entendeu? A galera gostou bastante. E, bom, a gente fica muito feliz com todos os feedbacks positivos que a gente recebe no final, né? Então, fecha meu parênteses aqui. E tipo, a gente fala que foi muito difícil assim, mas a gente faz com gosto, sabe? Tipo, não é um negócio assim que é um peso nas nossas costas. Tipo, foi difícil para todo mundo, mas todo mundo se dividiu, sabe, no trabalho. Então, acaba que cada um fez um pouco, que junta muito e deu certo a SEC, sabe? Mas assim, com um número bom de membros, o trabalho fica bem dividido e ninguém fica sobrecarregado. Lógico que tem os picos de trabalho, tá? Não vou mentir que tem umas épocas que realmente é bem complicado, mas assim, dá super para levar com a graduação. Tanto que eu fiquei 3 dias sem na SEC e, por exemplo, no meu terceiro ano eu só peguei professor difícil, só me tomei no cu, mas eu continuei e ainda passei em tudo com a SEC, diretora e presidente, então, tipo, tá super certo, gente. E olha que eu tenho um monte de matéria dentro pra fazer. Espero passar também. Vai, com certeza. É um amuleto. Estar na SEC, você fala toda matéria. Ex-presidente tá aqui, ó, falando alto aqui pra gente. Abrindo o coração. Experiências. É isso. Eu roubei a atenção de vocês. Teve mais alguma pergunta, Dori? Então, o que eu ia falar quando a Gê foi falar acho que não tem mais nenhuma pergunta, gente, pelo que eu li. Se eu perdi alguma, gente, fala. Acho que tem um aqui do Tem Vitor. uma do Vitor. Uhum. Como vocês organizam o cronograma da semana? Vocês tentam, por exemplo, cumprir uma cota de minicursos, visitas técnicas ou definem previamente alguns temas da palestra? Acho que é melhor você responder assim, né? Uhum. Gente, então, o cronograma vai muito... A gente tenta manter o padrão, assim, tipo, de minicursos, quantidade, palestras e tal, visita técnica. E a gente tenta, tipo, trazer algumas coisas que a gente vê que a gente teve feedbacks muito positivos, por exemplo. Por isso que a gente pede o feedback no final, se a galera gostou de alguma coisa muito, quer que repita, algum tema que achou interessante, algum tema que quer ver nas próximas edições. Então, a gente foca muito nesses feedbacks. E também eu acho muito importante, foi o que eu disse na minha apresentação, se manter muito atualizado sobre os temas, não só de engenharia química, mas também fora, para a gente, tipo, abranger o máximo de público possível. Então, a gente tem
mais ou menos uma cota, sim, vamos dizer, de palestras e minicursos. Esse ano a gente deu uma flexibilizada, aumentou um pouco essa quantidade para ficar mais espaçado os eventos, mas também trazer bastante conteúdo. E também essa parte de definir tema de palestra vai muito da definição do tema geral. E aí a gente já começa a pesquisar coisas relacionadas para também e também colocar as coisas dos feedbacks. A gente tenta fazer um compilado de todas essas coisas para tentar trazer a maior quantidade de conteúdo possível que seja interessante para o pessoal. Não sei se eu respondi, gente. Não sei se eu respondi, mas era isso. Se a gente pulou alguma dúvida, pode abrir o microfone se quiser falar ou mandar de novo no chat, mas eu acredito que a gente não tenha pulado nenhuma. Acho que só foi a do Vitor que eu pulei ele sem querer. Sorry, Vitor. Mas acho que acabou. Bom, então, como ninguém tem mais alguma dúvida, eu queria agradecer de novo por todo mundo que compareceu aqui na nossa palestra para conhecer um pouco a gente. Caso você tenha interesse, caso você tenha gostado do que a gente apresentou, do que a gente desenvolve, do que a gente quer crescer, a gente está abrindo o nosso processo seletivo, como isso começou hoje, vai até o dia 20. Os forms estão nos grupos, estão no Facebook, estão no Instagram. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida sobre a comissão, ou se tiver qualquer coisa, pode vir chamar a gente vai responder sem nenhum problema. Então, muito obrigado aí de novo. Acho que a Bianca mandou também no chat aí o forms, caso alguém tenha interesse de participar. E muito obrigado de novo aí por ter comparecido. Gente, só mais uma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser chamar cada um de nós, a gente vai estar muito aberto para responder, tipo, além daqui da palestra, lógico. Então, sintam-se muito bem-vindos já. E é isso. Isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Qualquer dúvida pode chamar a gente, fica à vontade. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.